hoje, mais precisamente voltado, então, aí para a sanção das obrigações, né? Muito bem. Então, antes do intervalo, mencionamos aos senhores que faríamos a classificação, ou faríamos a classificação das obrigações de acordo com a sanção, e quanto à sanção, as obrigações são subdivididas em obrigações civis, aquelas que são sancionadas via ação, ou são sancionáveis via ação, e aquelas obrigações que não são sancionáveis via ação, não é? Que são as chamadas obrigações naturais ou meramente morais, ou simplesmente morais, e nesse universo das obrigações naturais ou morais, aquelas que não sancionáveis via ação, nós temos aquelas que sempre foram naturais, sempre foram morais, e aquelas que, em princípio, eram civis, se degeneraram, sofreram uma degeneração e se transformaram também em obrigações naturais, obrigações meramente morais, portanto, não são sancionáveis. Uma outra questão de ordem que sempre acompanha este assunto, né, é a indagação do aluno dizendo o seguinte: ora, se não é sancionável via ação, então ela não existe. Muito ao contrário, ela existe, ela tem a sua existência no mundo do direito, só não é sancionável, né? A sanção aplicada a elas, ou aplicada a elas, melhor dizendo, se dá de uma forma diferenciada. E assim, então, como é que a gente entende isso? Bom, então vamos lá. Obrigações civis, todas aquelas sancionáveis via ação. Obrigações naturais ou meramente morais. Existem aquelas que sempre foram e aquelas que são obrigações naturais ou são obrigações morais, porque são obrigações civis que se degeneraram, são as chamadas civis degeneradas, né? Então, muito bem. Então, a gente estuda esse assunto por exclusão. Primeiro, vamos ver as obrigações naturais que sempre foram. E as obrigações naturais que sempre foram naturais, né, são representadas pelas obrigações dos incapazes, e obrigações dos representantes, dos prepostos, daqueles que agem ou praticam atos não em nome próprio, mas sim em nome de outra pessoa, né? Eles próprios participam do ato, mas o ato, no que diz respeito aos efeitos, no que diz respeito às vantagens e desvantagens, ou aos direitos e obrigações, são da pessoa a quem ele representa. Então, as obrigações dos incapazes, elas são meramente naturais, são meramente morais, né? Tomem cuidado com este aspecto das obrigações dos incapazes, não é? Porque não vão os senhores imaginar que a solução do problema passa simplesmente pela resposta. Se são incapazes, né, eles não têm mesmo obrigação. Ora, se eu fizer esta afirmação, eu estaria fazendo uma afirmação teratológica, ou seja, uma afirmação totalmente desprovida de fundamento. Por quê? Porque os incapazes têm direitos e têm obrigações. Porque se eu afirmar que eles não têm direitos e não têm obrigações, eu vou dizer que eles não são pessoas numa concepção jurídica, eles não têm personalidade jurídica, e isso não é verdadeiro. Por que, diriam os senhores? Porque a personalidade civil do homem começa no nascimento com vida. A questão da capacidade ou incapacidade vai depender de dois fatores diferenciados, ou da idade que ele tenha,
do 0, né, ou do nascimento até os 16, absolutamente incapaz, dos 16 aos 18, relativamente capaz. E depois dos 18, se evidentemente existir ou se padecer de algum tipo de interferência no que tange ao seu raciocínio lógico, não é? A sua digamos, a sua racionalidade, então ele evidentemente também se torna incapaz, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha mais direito e não tenha obrigação. Então, por exemplo, alguém que seja, digamos, que não seja considerado incapaz em razão do não desenvolvimento mental, recebe herança? Sim. É obrigado a pagar o imposto de transmissão incidente sobre a herança? Sim. É direito e obrigação? Sim. Ele tem personalidade jurídica? Sim. O que ele não tem, então? Ele não tem capacidade de fato ou de exercício, o que é uma outra capacidade que pressupõe a primeira. Quem não tem personalidade jurídica não tem capacidade de direito. Quem não tem capacidade de direito não teria capacidade de fato. Agora, é possível que aquele que nasceu vivo tenha capacidade de direito, possa ser sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica, mas não tenha capacidade para praticar por si, autonomamente, sem assistência ou sem ajuda de alguém, os atos destinados à aquisição desses mesmos direitos e dessas mesmas obrigações. Então, para que alguém possa ter direitos e ter obrigações, é preciso, antes de tudo, que ele possa ser titular desses direitos e essas obrigações. Portanto, né, para arrematar esse assunto, ou pelo menos para explicitar isso de vez, isso não tem nada a ver com a capacidade de direito, tem a ver com a capacidade de exercício, né? Diriam os senhores, então vamos dar um exemplo, aí fica fácil de lembrarmos, né, ou de fazermos a distinção, né, do que é uma coisa e o que é outra, né? Digamos, só para exemplificar, né, que os senhores, que, digamos, do lado da casa dos senhores, tem lá um vizinho, e esse vizinho tem um filho, e este filho tem 10 anos de idade. 10 anos de idade. E os senhores fizeram lá uma área gourmet, fecharam com vidro temperado, ficou, né, a casa dos senhores é um plano mais elevado em relação à casa do vizinho e tal, e, enfim, ficou uma coisa agradável, bonita, fizeram um investimento considerável, enfim, fizeram um espaço gourmet, como eu falei, por exemplo, né? Num belo dia, este vizinho de 10 anos, que é um tanto quanto inquieto, né? Um tanto quanto, digamos assim, ágil, né? Vai de um lado para o outro com muita rapidez, não tem parada, enfim, essa coisa toda, desassossegado. Eis que, de repente, os senhores estão lá no interior da casa dos senhores e ouvem um barulho ensurdecedor. Vão, saem assim para o espaço gourmet, os vidros temperados, né, que antes estavam intactos, estão, né, digamos aí, todo arrebentado. Receberam um impacto bem no centro e vieram abaixo, caíram tudo, né? Procurando a origem, descobrem que o nosso ilustre vizinho lá de 10 anos, né, ele resolveu estrear a sua tiradeira nova, um estilingue, e usou para isso uma bolinha de gude. E como, digamos, o terraço chamava a atenção, ele virou o terrado, né, lá a divisão em vidro, e mandou bala, testando a força da sua tiradeira, né? E aí veio tudo abaixo. Eu vou perguntar aos senhores, se os senhores não, né, porque aqui nesta modalidade de aula os senhores não têm como responder, mas certamente ficarão aí pensando, né? De quem é a obrigação em indenizar?
estão aí respondendo, né? É dos pais do garoto, é dos pais dos 10 anos, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Na verdade, a obrigação em indenizar é do menor de 10 anos. Queria os Santos, por quê? Ué, ele nasceu, ele tem 10 anos, ele tem capacidade para ter direitos e obrigações. Se o pai dele morrer, vai ficar herança e ele vai receber herança? Sim, mas ele só tem 10 anos, vai receber herança do mesmo jeito. E as obrigações que o pai deixar, ele também vai receber na medida exata que receber herança. O que ele não pode? O que não pode, o que ele não tem a capacidade para exercitar os atos. Então, eu não posso promover uma ação de cobrança ou indenizatória, melhor dizendo, contra o menor de 10 anos. Aí eu vou ter que fazê-lo contra aquele que detém sobre ele um poder chamado poder o quê? Familiar, né? Então, neste poder familiar, que é um direito, está inserido também a obrigação, né, de cuidar e zelar ou evitar que o menor pratique desatinos ou incapaz pratique desatinos, no sentido, então, de ser obrigado a indenizar os danos ocasionados por ele. Então, se desloca para o detentor do pátrio poder. Por quê? Porque a obrigação em relação ao menor, ao incapaz, que é, na verdade, a obrigação é dele, efetivamente, né? A obrigação a indenizar é dele, não é? Mas eu não posso sancionar a obrigação em relação a ele. Em relação a ele, a obrigação é meramente natural, é meramente moral. Em relação àquele ou àqueles que detêm sobre ele o poder familiar, né? Seja o pai, seja a mãe, seja os dois, aí sim, né? Aí sim, aí eles têm obrigação civil, a obrigação é sancionável via ação. Mas em relação ao incapaz, não é, né? Ele não é, portanto, digamos, capaz de responder pela prática dos atos, enfim, ou pelas consequências dos atos que praticar. Isso se desloca para os detentores do pátrio poder. Vamos aqui aproveitar este momento, esta citação que fiz, para afastar desde logo uma crença que não é verdadeira, né? Que não é real, nem fática, nem juridicamente, muito menos juridicamente do que fática, né? Aquela afirmação que normalmente se faz. Bom, o casal, né, que os pais do garoto de 10 anos, eles são separados e o garoto está sob a guarda da mãe. Então, a responsabilidade civil, né, para responder pelos danos é da mãe, não senhores, né? É dos pais. Por quê? Porque a separação não afasta os pais do poder familiar. Portanto, é tão responsável pelos atos do menor incapaz, né, o pai quanto a mãe, mesmo separados. Tá certo? Porque numa separação sempre há essa discussão. Não, o filho estava com a mãe, então a mãe que é obrigada a tomar conta, se ela não tomou, né, ela é a responsável em ressarcir o prejuízo. Não. Os dois são responsáveis em ressarcir o prejuízo, porque ambos são titulares do poder familiar. E, senhores, eu vou aprender isso da maneira adequada, assim, isso é só uma citação, você terá a oportunidade no 7º semestre de estudar este assunto da maneira adequada. É matéria do seu 7º semestre, assim como a questão da herança é matéria do seu 8º semestre, né? Então não precisa você ficar preocupado, não vou perguntar a respeito desta última informação que eu passei aos senhores, porque ela não integra a nossa matéria. E eu tenho por hábito, e quem me conhece sabe que isto é verdadeiro, eu só formulo questões a respeito daquilo que nós tratamos, né? Aquilo que deveria ser, o que eu deveria ter dito, não disse, nada disso. Só o que nós tratamos, né? Estritamente dentro do conteúdo que nós conversamos com os senhores. Então, esta é a primeira informação a respeito desse assunto.
Depois, nós temos a obrigação dos prepostos, né? Preposto é um representante de alguém. Os senhores já estudaram lá no início do curso dos senhores a representação, as características fundamentais da representação. Representação da pessoa física, representação da pessoa jurídica, não é? O que é a representação, efetivamente? É alguém praticando um ato que pode ser praticado por ele pessoalmente ou por intermédio, ou por uma outra pessoa, como se ele fosse. Então, nós temos no mundo do direito várias circunstâncias em que são praticadas por prepostos, são praticadas por representantes, não é? Tá certo? Então, vamos imaginar uma situação que todos os senhores conhecem. Os senhores têm um imóvel para alugar, os senhores vão e, digamos, contratam uma administradora para promover a locação desse imóvel, né? E, obviamente, celebrar a locação e depois administrar os recebíveis ou administrar, digamos, esta relação jurídica até que ela se esgote, né? Então, os senhores celebram com a administradora, que todo mundo chama de imobiliária, não é? Um contrato em que a imobiliária lhe presta serviços, os senhores se obrigam a pagar um certo percentual extraído do recebimento que ela faz a partir da locação que fizer, já previamente ajustado. Então, na verdade, a administradora passa a ser o que? Preposta, representante dos senhores que são locadores. Então, quando apareceu um interessado para a locação, os senhores já deixaram com a administradora poderes suficientes para que elas representem os senhores na feitura da locação, depois no trato locatício, como se fossem os senhores. Então, é ela quem recebe, é ela que fornece os comprovantes do recebimento e, obviamente, repassa, enquanto representante, é uma obrigação que ela tem, repassa aos senhores o líquido, né, recebido, ou seja, o valor recebido bruto, descontada a parte a qual ela faz jus, e então repassa aos senhores o líquido, não é? Queriam os senhores, e isso tem a ver com a representação, tem a ver com a preposição? Sim, tem a ver. Vamos dar um exemplo, né? O inquilino foi até a administradora, foi até a imobiliária, e se interessou por um imóvel de propriedade dos senhores que estava lá para locação, destinado à locação, digamos, realizou o contrato, fez o contrato, no contrato aparecem os senhores como locador, representados pela administradora, evidentemente, né? E ele levou o contrato consigo. Adentrou o imóvel, assinou, enfim, toda aquela parafernália de documentos que é próprio da locação, declarou que o imóvel estava em condições, que ele tinha vistoriado, estava tudo em dia, mas na vida existem sempre os imponderáveis, não é? E eis que, né, digamos, 2 dias depois, 3 dias depois, enfim, aconteceu um fenômeno lá e, digamos, avariou, digamos, a energia elétrica do imóvel. E a avaria se deveu, né, a uma situação do próprio imóvel em si, ou seja, apareceu lá um defeito na entrada, portanto, da energia elétrica e houve lá um curto-circuito, enfim, e houve, então, um dano, né? Aí os senhores vão até a administradora e dizem, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aqui a informação técnica, eu preciso reformular, eu preciso fazer, né? Ao que a administradora normalmente diz, vamos falar com o proprietário, vamos posicionar, vamos informar o proprietário e, na sequência, lhe dou uma resposta, enfim, o que o proprietário decidiu, passo aos senhores, né? E aí, o que acontece? Passa um dia, passa 2, passa 3, o sujeito está sem luz, né? E nada da resposta da administradora vir, então ele não tem mais paciência. Quer saber de uma coisa? Essa administradora devia ter olhado melhor o imóvel para alugar, enfim, e eu vou propor uma ação contra ela, né? Não façam isso, né? Por quê? Porque ela é só o representante do locador, ela não é o locador.
não é? O titular do direito e o titular da obrigação é o locador, não é a administradora. A administradora é só preposta, a administradora é só representante do locador. Não é? Então, o que acontece na prática? A obrigação em relação a ela não é sancionável, não é possível sancioná-la. Se os senhores fizerem isto, né, ficarão com prejuízo. Por quê? Porque a ação será julgada extinta, não será apreciada por ilegitimidade de parte, e os senhores ficarão com as custas e honorários, né, contra si para pagar isso, se não houver aí uma ponderação em litigância de má-fé, porque isso está totalmente equivocado juridicamente, né? Aí diz, mas no meu contrato consta administradora, mas a administradora é representante do locador, ela tem um contrato com o locador, o que vai acontecer entre locador e administradora é um problema dos dois. Quem, na verdade, é titular da relação obrigacional civil e sancionável é o locador. O administradora é titular apenas de uma obrigação moral ou meramente natural e não é sancionável, nunca foi e continua não sendo, né? Então, a obrigação da administradora, da imobiliária, seja o nome que você der à entidade, ela é sempre natural. Nunca foi sancionável, nunca foi civil, não é e certamente vai continuar não sendo. Diriam os senhores, isso é relevante? Sim, extremamente relevante, né? Porque num primeiro momento parece, né? Parece, só parece. Em direito, aquilo que parece não é, e o que não parece ser é, só para contrariar. Então, parece, né, num primeiro momento, que a administradora é a responsável, afinal, foi com ela que eu tratei, foi com ela que eu ajustei, só que ela tratou e ajustou em nome de outrem, respondendo, ou melhor dizendo, representando o outrem. Na verdade, os senhores trataram com o locador, muito embora ele não estivesse presente, muito embora os senhores sequer o conheçam, mas trataram com ele através do seu representante. Então, em relação ao locador, a obrigação é civil, é sancionável via ação. A obrigação em relação ao administrador, enquanto representante, é obrigação meramente natural, meramente moral, não é sancionável via ação, e sempre foi assim. Desde o início, desde o surgimento da ciência de direito, é assim que é entendido. E continua em dias atuais, e certamente vai continuar em tempos futuros, né? Num tempo futuro, portanto. Muito bem. Diriam os senhores, e as obrigações que eram civis e degeneraram, né? Os senhores, no final, digamos, em meados do segundo semestre do curso dos senhores do primeiro ano, o professor de civil tratou com os senhores do efeito do tempo no que diz respeito às relações jurídicas. As relações jurídicas, né, que perdem uma das suas características fundamentais, né, em razão do tempo. Uma situação delas digamos, a extinção do próprio direito em si, né, e a outra é o direito continua, mas o exercício dele se extingue. O exercício dele resulta extinto. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de prescrição e decadência, né? Então, os senhores lá naquele momento ouviram do professor de civil que existem situações, não melhor dizendo, existem relações jurídicas que têm, evidentemente, concede ao titular, né, o exercício do direito num certo espaço de tempo.
ultrapassado aquele espaço de tempo, o titular do direito não pode mais exercitá-lo, né? Caso ele não seja implementado, caso ele não seja realizado, ele não tenha a expectativa sua, digamos, satisfeita, ele não pode ir atrás daquele que deveria ter praticado o ato e não o fez, né? Então, nós estamos diante, neste caso, da famosa prescrição, né? Então, a prescrição na verdade, a extinção na verdade, uma maneira, uma forma de, digamos, de destruir, digamos assim, de extinguir, né, o exercício da chamada pretensão. O que é o exercício da pretensão? É poder buscar aquilo que é seu por direito, contra aquele que deveria ter praticado, né, ou ter cumprido o direito, ter integrado, né, o direito e não o fez. Então, o que acontece efetivamente? Você não poderá mais fazê-lo. Por quê? Porque você, né, quedou-se inerte, ficou inerte no que diz respeito ao exercício do direito, pelo tempo previsto pelo próprio direito para que você o fizesse. Então, você quedou-se inerte e permitiu que decorresse in albis, olha a terminologia típica jurídica aí, in albis, ou seja, sem fazer nada, sem praticar nenhum ato, no sentido de impedir que o tempo produzisse o seu regular efeito em relação à pretensão que os senhores podiam esboçar no primeiro momento e depois que o tempo passou, não podem mais, né? A curiosidade no que diz respeito a esse assunto é que o exercício do direito desapareceu, mas o direito em si não, ele continua existindo. Só ele não pode mais ser exercitado. No entanto, se amanhã ou depois alguém pagar, por exemplo, uma dívida que já está prescrita, né, ele não pode pleitear, ele não pode pedir, ele não pode exigir que lhe devolvam o que ele pagou. E assim, mas você não tinha mais direito em receber? Não, direito em receber o credor continua tendo. O que ele não pode fazer mais, porque ele não fez no espaço de tempo lhe concedido para tanto, ele não ingressou com a medida judicial da cobrança, ele não cobrou, ele não exercitou a sua pretensão, então ele quedou-se inerte. E aí transcorreu in albis o prazo, né, e extinguiu o quê? Não o direito, e sim o exercício. Então, ele não pode, ele continua tendo o direito, mas não pode mais exercitá-lo. E se alguém efetivamente vier e pagar, reconhece que tinha obrigação em pagar, e ele, ao receber, tem o direito em fazê-lo. Portanto, não há obrigação nenhuma em devolver, porque ele recebeu algo que lhe era efetivamente devido, né? Os senhores já tiveram a oportunidade de estudar isso, eu estou só relembrando. Não é o que acontece, por exemplo, com a decadência. A decadência, ela fulmina o direito. Ela fulmina aquele direito que é chamado de direito potestativo. Por quê? Porque é um direito que só se exerce mediante a ação. Ele não é dissociado da ação, né? Ele só se materializa, ele só, digamos assim, pode ser exercido por uma medida judicial. Sem a medida judicial, não tem como fazê-lo, não tem como exercitar esse direito, né? Vamos pegar um exemplo do cotidiano para tentar fazer com que nós consigamos entender tudo isso. Imagine um sujeito que se casou. Casamento é um exemplo que todo mundo conhece, né? Então, o sujeito se casou e, claro, quando ele manifestou a vontade em contrair núpcias, né? Ou seja, casar-se, ele imaginava que ele estava casando com uma pessoa, né? Vamos colocar ela, que fica mais fácil, né?
Pode ser ela ou ele, não faz diferença. Mas estava casando com uma pessoa honrada, uma pessoa cumpridora das suas obrigações, enfim, alguém que tinha, né, digamos assim, uma qualificação, digamos, no contexto social, como alguém correto, enfim, alguém que pudesse, digamos aí, dar origem a uma família com o mesmo perfil, que pudesse dividir com ela, digamos, essas características em relação à prole, em relação aos filhos. E imediatamente após o casamento ela descobre, por exemplo, que na verdade ela se casou com um criminoso habitual, né? Ela descobriu, digamos assim, numa semana que o seu consorte ou a sua consorte é um traficante renomado de drogas, que até então ela não sabia, né? Ela descobriu depois já de casada. Ora, se é a questão de uma semana e tudo mais, o que pode acontecer? Ela pode ter a pretensão de dizer, olha, eu gostaria de, digamos, de anular o meu casamento, porque afinal houve aqui um erro substancial com relação às qualidades essenciais do cônjuge, seja da mulher em relação ao marido, seja do marido em relação à mulher, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá ao cartório, vou pedir para o juiz de casamentos que me casou para declarar o meu casamento, digamos, sem efeito, anulado. Eu volto a ser solteira, ele volta a ser solteiro e tal, não é? Dá a impressão que está perfeito, é possível fazer isso. Volta lá no juiz de casamento e diz, olha, eu me casei, mas eu descobri que o meu marido, homem e mulher aí, não tem um comportamento lícito, voltado para o mundo das drogas, é traficante, já foi preso, tudo mais, até então eu não sabia. Então, eu casei, na verdade, houve um erro essencial com relação às qualidades essenciais da pessoa, né? O famoso erro, né? Então, eu queria que o senhor declarasse ou o senhor anulasse o meu casamento. O juiz de casamentos não tem essa atribuição. Quem tem essa atribuição é o juiz da vara da família e das sucessões. Então, a senhora vai ter que contratar um advogado e ingressar, não é, no prazo que a lei civil lhe concede para exercitar esse direito perante o juiz da vara da família e das sucessões, né? E, obviamente, com todo aquele requinte que o senhor já conhece, propositura da ação, citação da parte contrária, contestação, não é? Manifestação sobre a contestação, enfim, decisão saneadora, audiência de instrução e julgamento, julgamento em primeiro grau, eventuais recursos e assim sucessivamente, né? Então, o exercício do direito se dá dessa forma. Quer dizer assim, vamos fazer o seguinte, né? Vamos imaginar, eu não vou discutir prazo com você, mas vamos imaginar que o prazo seja aqui de 10 dias ou de 15 dias, vai. E ela deixa ultrapassar o prazo de 10 dias ou de 15 dias que está previsto, por exemplo, né? Então, o que acontece? Vai continuar casada, não dá mais para anular o casamento. Por quê? Porque prescreveu esse direito. Assim, mas pode ainda divorciar. Divorciar é outra coisa, né? O casado divorciado passa a ser divorciado e nunca mais solteiro. Casamento anulado ou declarado nulo leva de volta ao status quo ante, leva de volta ao estado civil anterior, ou seja, se era solteiro, volta a ser solteiro. Agora, é evidente que se nós falarmos do divórcio, ao ser divorciado, alguém será divorciado e não solteiro, como era antes de dizer o sim, né, no que diz respeito à realização do matrimônio aí, conforme os senhores conhecem. Pois bem, então, vejam que há uma diferença. No primeiro caso, né, no caso da prescrição, o direito existe, material, e da existência do direito material, né, digamos, gera como consequência o exercício da pretensão através do direito processual civil. No que diz respeito à decadência, não. O direito só pode ser exercido através
né, do direito processual civil. Ele só se materializa se eu propuser a ação tendo esse direito como objeto. Portanto, é uma integração do direito material e direito processual, e que nós damos o nome de direito potestativo do titular desse direito em, dentro do prazo, fatalmente exercitá-lo. Não exercitou, não existe nem o direito material mais e nem tampouco por uma razão lógica, né? Se não existe mais o direito material, não existe também o direito processual. Os dois se extinguem concomitantemente, em razão do tempo, e aí nós estamos falando de decadência. O prazo prescricional é possível suspender, é possível interromper. A decadência, salvo situações especialíssimas, não se suspende, não se interrompe, né? Ela tem somente, coincidindo com a prescrição, só fatos impeditivos da fluência do prazo. Contra os incapazes, não corre nem prescrição e também não corre a decadência, não corre o prazo decadencial, enquanto eles são menores, evidentemente, enquanto são incapazes, ou durante a incapacidade por qualquer outro motivo que não a idade. Muito bem, feitas essas considerações, né, nós vamos chegar à conclusão, vamos examinar como exemplo das chamadas obrigações naturais, né, que antes eram civis e depois se degeneraram e se traduziram, se transformaram em obrigações naturais, as chamadas obrigações que estão prescritas, né? Então, se alguém tem uma obrigação em pagar, mas está prescrita, está caduca, né, o titular da ação não poderá sancioná-la mais, não poderá mais ingressar com ação de cobrança. Então, o que acontece? Esta obrigação antes era sancionável, era uma obrigação civil sancionável, agora é uma obrigação civil degenerada. Por quê? Porque ela sofreu os efeitos da prescrição e não pode mais ser objeto de sancionamento, né? Ela está, sim, comprovadamente descumprida, mas não serve, não se presta a instruir uma medida judicial, neste caso, uma cobrança, por exemplo, só para ficar o exemplo. Então, esta é uma obrigação civil degenerada, né? Ela é uma obrigação natural, sim, mas por quê? Porque ela sempre foi? Não, porque ela era civil e degenerou-se, sofreu os efeitos da prescrição, tá certo? E aí, o direito continua existindo, mas o exercício se extinguiu. Então, a obrigação se torna meramente natural, portanto, ela se torna uma obrigação, digamos aí, não passível de ser sancionada, não passível de ser instrumento ou de ser, digamos aí, conteúdo de uma medida judicial, de uma ação. Portanto, esta é a conclusão final. E, senhores, então, e as obrigações civis, quais são? Todas aquelas que não sejam, né, obrigações naturais que sempre foram, ou então civis degeneradas. Todas as demais são sancionáveis via a ação. São, na verdade, sancionáveis via o exercício da pretensão, né? Como se diz no mundo processual contemporâneo, no mundo processual odierno, né? Então, temos aí o panorama efetivo das relações jurídicas obrigacionais. Só para arrematarmos a questão da prescrição, quando alguém paga uma obrigação que está prescrita, né, e como eu já falei, ele não tem direito à devolução daquilo que pagou, porque ele pagou algo que realmente existia no mundo do direito material, né? O ato dele pagar não é um sancionamento. Os filósofos do direito de plantão dizem que isso se chama expurgo da consciência, ou seja, ele ficou com a consciência pesada, foi lá e pagou, né? Então,
digamos, é um ato lícito, é o cumprimento de uma obrigação que existia, que agora resultou extinta e não mais em razão da prescrição, mas sim, né? O exercício está extinto, não em razão da pretensão, não em razão da ação, mas sim em razão do expurgo da consciência. Isso é tipicamente filosófico, né? Na verdade, é uma explicitação para um comportamento humano que deveria ser natural e acaba sendo excepcional. Pois bem, neste contexto, imagino ter, né, digamos, exposto aos senhores e ter, digamos, ter aí dividido com os senhores as informações básicas a respeito das obrigações, e nós vamos encerrar este primeiro capítulo, não a aula, primeiro capítulo dessa história, né, fazendo algumas outras considerações que são atinentes digamos, a teoria geral das obrigações, a teoria geral das relações jurídicas obrigacionais. Nós temos, complementando tudo isso que eu falei para os senhores até este momento, né, no mundo obrigacional, as obrigações de meio e as obrigações de resultado, as obrigações de valor e as obrigações pecuniárias, né? Muito bem. As obrigações de meio são aquelas obrigações em que o devedor se obriga a praticar todos os atos possíveis, né, de conformidade com a lógica da prática desses atos, para obter o resultado, mas ele não assume a obrigação de atingir o resultado, né? Então, a obrigação não é de resultado, a obrigação é de meio, né? O médico, por exemplo, ele exerce uma obrigação tipicamente de meio, ele não exerce uma obrigação de resultado. Se ele exercesse uma obrigação de resultado, né, ele, na verdade, teria descumprido a obrigação só quando o paciente morresse, né, porque ele não conseguiu salvá-lo. Na verdade, ele é obrigado, ele se obriga a praticar todos os atos próprios e inerentes, né, a fazer com que o cliente, digamos, sare ou tenha minimizado a sua moléstia, né? A obrigação é de meio, tá certo? A obrigação é de meio. Assim, também obrigação de meio, a obrigação do cirurgião plástico, né? E este tem que tomar mais cuidado, porque ele está, na verdade, interferindo em algo do ser humano extremamente melindroso, né? Que é aí a vaidade. Então, ele não pode, evidentemente, garantir que o resultado final daquilo que pretende o paciente que submete à cirurgia plástica, né, a um resultado que o satisfará. Por quê? Porque existe uma série de fatores que interferem no resultado, né? Tá certo? Coisas que são difíceis de serem detectadas num certo momento, né? Então, a reação, digamos, da pele de uma pessoa é diferente da outra, e não tem como saber por antecipação qual vai ser a reação, né, de todo aquele, digamos, vamos imaginar que o sujeito vai fazer uma cirurgia, vai esculpir um novo corpo aí, não quer dizer, não tem como se afirmar que ao final, né, o paciente terá 30 anos a menos, né, ficará então aí rejuvenescerá 3 décadas, não é? Realmente é pouco provável que isso aconteça, não é? Então, a obrigação também há de ser, principalmente neste caso, há de ser frisada que é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado, porque se for uma obrigação de resultado, o resultado pretendido, contratado e ajustado há de ser aquele esperado. Se não for, né, haverá então aí uma série de consequências. Outro profissional que exerce também a obrigação de meio é o advogado,
né? Então, o advogado não é obrigado a apresentar resultados, né? Digamos, de conformidade com aquilo que atende os interesses e a expectativa do cliente. Ele é obrigado, sim, a praticar os atos próprios, tecnicamente próprios, para levar a um resultado positivo. Se o resultado vai ser ou não positivo, não é, digamos, o objeto central da tratativa, não é uma obrigação de fim, é uma obrigação de meio. Aí tem os senhores, mas o advogado pode contratar uma obrigação finalística ou de fim? Pode, né? Diz assim, olha, eu vou propor esta ação se eu obtiver, melhor dizendo, sucesso, né, digamos, em ressalvar o seu direito, tá certo? Você me paga ou me pagará X. Se eu não conseguir atingir esse resultado, você nada me pagará, não é? Isso é uma obrigação, digamos, que não é de meio, é de fim, portanto é finalística, e se denomina tecnicamente ad exitum, ou seja, em razão do êxito, por intermédio dele, por força da sua existência. Essa expressão latina ad quer dizer por intermédio de, ou para, ou digamos, uma expressão finalística, trazendo literalmente para a língua portuguesa. Então, ad êxito, ou seja, em razão do êxito, por ocorrência dele, por se atingir, ou por o atingi-lo, então aí existe a participação no resultado, e a participação no resultado, então, tem essa denominação ad exitum, né? Muito bem, obrigação de valor é aquela obrigação que pode ser mensurada em moeda. Ela não é uma obrigação em moeda, ela é uma obrigação que pode ser avaliada em moeda, como, por exemplo, uma obrigação resultante de um ilícito, portanto, um acidente de automóvel em que alguém é culpado a ressarcir o prejuízo, quando há o julgamento e se chega à conclusão de que ele é culpado e tem a obrigação de ressarcir o prejuízo, esta é uma obrigação de valor, né? Porque a avaliação dela virá na sequência através de um procedimento judicial intermediário chamado liquidação de sentença, né? Ali será então estipulado quanto, se aferirá o quanto, e aí obviamente vem na sequência o cumprimento da decisão, não é? Mas é uma obrigação, em princípio, de valor. Depois vai se tornar uma obrigação pecuniária, uma obrigação em moeda corrente, porque haverá avaliação correspondente à moeda. Agora, existem obrigações que já são pecuniárias desde logo. Então, você que foi ao banco, por exemplo, e fez um empréstimo pessoal, né? Qual é o objeto da obrigação, né? Pecúnia, dinheiro, moeda corrente nacional. Então, o objeto já é moeda, a obrigação é pecuniária, tá certo? A obrigação é pecuniária. Nós temos ainda as chamadas obrigações que são, digamos, vinculadas a outras, né? Da mesma forma, ou do mesmo jeito que as coisas principais e acessórias, nós temos obrigações que são principais e temos obrigações que são acessórias. As obrigações principais existem por elas mesmas, né? Tem autonomia e, obviamente, como é comum no mundo das coisas acessórias, aqui também nas obrigações acessórias, elas existem atreladas à existência da obrigação principal. Diz, eu não entendi, então vá um exemplo. Você tem um contrato de locação, é uma obrigação principal. Neste contrato de locação, tem um fiador, portanto, tem acoplado a ele um contrato de fiança. O contrato de locação é principal e o contrato de fiança só existe em razão da existência do contrato de locação. Porque se o contrato de locação não existisse, a fiança também não existiria. Por que, diriam os senhores? Porque a fiança é uma garantia. E até onde se sabe, se a língua portuguesa não mudou, o verbo garantir não encerra uma ação completa. Quando eu digo aos senhores, eu garanto, eu tenho que dizer o que e a quem. Por quê? Porque o verbo garantir, neste caso, não encerra
né? Ele não esclarece, ele não tem, na verdade, uma acepção completa, ele requer complemento verbal. Os senhores que estudaram língua portuguesa se lembram disso, o complemento verbal se dá de duas formas, né? Tá certo ou não? De forma direta, através do objeto direto, e também através do objeto indireto, né? Então, quando eu digo garanto o quê? Por exemplo, eu garanto o pagamento dos aluguéis, por exemplo, e dos impostos, enfim, das obrigações locatícias ao locador fulano de tal. Então, eu garanto o pagamento dos locativos, objeto direto. Eu garanto o pagamento dos locativos ao locador X é objeto indireto, né? No passado relativamente remoto, havia o costume, inclusive havia indicações em dizer que, neste caso, o verbo era bitransitivo. Hoje não existe, não se usa mais esta nomenclatura, então nós dizemos que o verbo não encerra a ação completa e requer, portanto, complemento através de objeto direto e objeto indireto. Então, quando nós temos a fiança e a fiança é uma garantia, ela segue a mesma lógica da língua portuguesa, não é? Então, o verbo, quando eu digo existe garantia, existe, mas eu tenho que dizer a quem, por quê e assim sucessivamente, porque se assim não for, não é? Não resta explicitada a relação jurídica obrigacional, neste caso acessória. Outra coisa bastante importante é que o destino da obrigação principal leva consigo ou estabelece o destino da obrigação acessória. Ou seja, se a locação foi extinta também estará, por ser acessória, né, a fiança. Em outras palavras, onde vai o principal, né, vai o acessório, ressalvadas as exceções legais que os senhores estudaram também no primeiro semestre do primeiro ano do curso dos senhores, né? Onde vai o acessório segue o principal, ressalvada as exceções previstas pelo próprio direito, ou seja, a pintura em relação à tela, digamos, a escultura em relação ao material utilizado na sua confecção e a escritura em relação ao material utilizado na sua divulgação, na sua propagação e na sua materialização. Fora essas três exceções, em todos os demais casos onde vai o principal junto vai o acessório, né? O acessório depende, na verdade, da existência da coisa principal, e no que diz respeito às obrigações, isso também se dá, né? Isso também acontece. Bom, agora parece que nós temos aí todas as informações necessárias e imprescindíveis para que nós possamos efetivamente mergulhar no estudo das obrigações de conformidade com o que prevê, do que prescreve o conteúdo dos artigos da Lei Civil, né, que tratam desta matéria. Então, nós vamos adentrar neste momento a parte especial da Lei Civil, né? Está aí no livro 1 do Direito das Obrigações, título 1, das modalidades das obrigações, diz a Lei Civil, né? Capítulo 1, das obrigações de dar, seção 1, das obrigações de dar coisa certa, depois vem a coisa incerta, e assim sucessivamente. Ou seja, daqui para adiante, aqueles que ainda não têm um Código Civil, devem providenciar um para acompanhar. Fica aqui a sugestão, evidentemente, né? Eu sempre tive a mania, e eu acho que todos têm mania similar,
né, de anotar a lápis à margem daquilo que nós vamos falando a respeito da lei civil, né, principalmente quando eu chamar a atenção para determinado aspecto do artigo ou do assunto que nós estamos falando. Eu sempre tive, enquanto aluno, o cuidado de colocar um asterisco e fazer, né, a chamada de atenção para aquilo que se mencionava a respeito desse assunto. Então, fica aqui a sugestão. Talvez dê um pouco de trabalho, mas num momento, num futuro curto, não é? Isso ajuda sobremaneira, porque quando nós vamos compulsar, nós vamos, digamos, fazer, digamos aí, ou dar solução a indagações ou questionamentos, fazendo uma consulta à lei civil, facilita sobremaneira a nossa atuação, né? Depois, com o passar do tempo, os senhores praticamente passam a ter presente a estrutura da lei civil, com o passar do tempo, vão tendo a estrutura presente, e aí, evidentemente, fica um pouco mais fácil. Professor, está mudo. Nós não estamos ouvindo você. Não estamos ouvindo, professor. Você me ouve? Está me ouvindo? Agora sim. Ótimo. Esta coisa que de vez em quando ela resolve, eu não sei se acontece com os senhores também, ela resolve simplesmente desligar o som. E a gente tem que ficar de olho no microfonezinho lá para ver se ele não tem um traço longitudinal ou cortando, né? Então, como eu estava, na verdade, nem iniciamos o assunto, na verdade, né? Então, vamos, como eu estava dizendo, nós vamos tratar da obrigação de dar no sentido de entregar. Agora me ouvem bem, né? Agora sim, estava mudo e travado. Ok. Mas agora está caminhando. Então, acontece. Então, a obrigação de dar no sentido de entregar, no sentido de traditar, no sentido de transmitir de uma pessoa para outra uma determinada coisa, né? Seja ela móvel, seja imóvel, seja uma coisa imaterial, enfim, seja esta coisa o objeto da obrigação, né? Então, aqui é sempre no sentido de dar, no sentido de entregar. Sempre uma coisa certa e sempre uma coisa que, ainda que seja no primeiro momento incerta, tenha elementos suficientes para ela se tornar certa num determinado momento. Então, é a famosa obrigação de dar coisa certa, né? Ou determinada, ou coisa certa e determinada, ou determinável, né? Diria os senhores, existe um exemplo de uma obrigação em que há
não é? Em que o objeto seja dar, no sentido de entregar coisa certa e determinada. O A vende para B a casa de sua propriedade, situada na rua tal, número tal, no bairro tal, na cidade tal. Não é? Esta coisa é absolutamente determinada, né? Casa, número tal, da rua tal, só existe uma, né? Cidade tal, bairro tal, então todos os elementos necessários para individualizar a coisa se encontram presentes. Então, esta obrigação que tem o vendedor do imóvel em relação ao comprador é uma obrigação de dar no sentido de entregar coisa certa e determinada. No entanto, né, daqui a pouco nós vamos tratar da obrigação de dar coisa incerta ou indeterminada, mas neste caso é preciso ter elementos que levem ou que permitam fazer com que esta coisa se torne determinada num certo momento, porque se ela não for passível de ser determinada, a obrigação é nula. Os senhores aprenderam isso quando trataram dos atos e fatos jurídicos, que quando o objeto, né, do trato jurídico, né, do trato, melhor dizendo, ou do negócio jurídico, ou do ato jurídico, for indeterminado e não for passível de determinação, o ato nasce morto, ele é nulo de pleno direito. Né? Então, veja que tudo que os senhores ouviram, tudo que os senhores estudaram até aqui, vem de volta, e a gente precisa dessas informações. Então, vamos lá. Das obrigações de dar coisa certa. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, quer dizer, a coisa principal, e tudo aquilo que é acessório dela. Professor, ficou mudo de novo. Está me ouvindo? Esse negócio já encheu a paciência, esse negócio. Eu já reclamei isso lá para a faculdade várias vezes, que essa coisa fecha sozinha aí e fica traindo. A plataforma, na sexta-feira, ela deu problema também. A gente não consegue, digamos, estar aqui fazendo o que estamos fazendo e consegue, digamos, ter um feedback dos senhores aí, não é só perguntando mesmo. Então, às vezes, está aberto aqui para nós, então, a gente sempre fica atento à câmera, né, a câmera aberta. Isso, pode estar preocupado, professor, não alerto você. Não. Tudo bem. E o microfone, né? E, na verdade, porque exatamente essa é a preocupação, porque a coisa mais irritante que tem é você estar na expectativa de ouvir algo ou de ver algo e não consegue nenhuma coisa nem outra, né? Parece, a gente fica com um cara de paisagem, como se diz na gíria, né? Com um cara de bobo, pasmado, porque não consegue nenhuma coisa nem outra. Qualquer coisa a senhora me chama a atenção, por favor. Então, como eu estava dizendo... Os senhores já ouviram certamente essa expressão a qual eu vou me referir, é uma expressão secular, basilar, antiga, e certamente os senhores já ouviram, inclusive em imóveis situados na praia, é muito comum, inclusive no anúncio, aparecer esta expressão. Esta é uma expressão popular, não é? Não se aplica de maneira genérica ao direito, porque houve uma mudança em 2003, mas os senhores já ouviram, às vezes, em alguns casos, as pessoas dizer o seguinte: vendo o meu apartamento da praia X, enfim, na cidade tal, no balneário tal, de porteira fechada, né? Certamente já ouviram essa expressão. O que é que isto quer dizer? Eu vendo um apartamento com tudo que tiver dentro dele,
tudo que tiver lá. Então, os móveis do dormitório, móvel da sala, TV, geladeira, enfim, tudo que representa, digamos, os componentes, né, móveis do imóvel, estarão inseridos no negócio, não é? E por que se faz isto? E por que o contrato, quando nós compramos um imóvel nestas condições, nós precisamos inserir no contrato que é o imóvel e tudo aquilo que o compõe em termos de mobiliário. Por quê? Porque o mobiliário não é acessório do imóvel. E o mobiliário tem vida própria, então eu tiro o mobiliário daqui, levo para outro imóvel, levo para outra construção, sem problema nenhum. Ele não está agregado ao imóvel, né? Tá certo ou não? Ele não está agregado, ele não faz parte integrante do imóvel, como acontece, por exemplo, com os armários embutidos. Não são armários modulados, são coisas diferentes. Modulados são feitos de acordo com o espaço onde eles serão alocados, mas eles são móveis, eles, né, muito embora agregados à parede ou vinculados a ela, você desparafusa e os leva, tá certo? O armário embutido, como se utiliza o termo na origem, ele é agregado à construção, ele faz parte integrante dela, tá certo? Se você tirar os armários embutidos, por exemplo, né, se eles não são modulados, não foram feitos por espaço, vai ter que fazer um reparo no imóvel, porque tudo aquilo vai representar uma demolição parcial no que diz respeito aos armários. Então, cada coisa com a sua característica fundamental. É claro que os armários embutidos, né, ficaram num passado médio para trás. Hoje, grande parte são modulados, ficou mais, digamos, modernizaram-se, na verdade, esses utensílios ou esses móveis com essas características, não é? Porque virou moda fazer um estudo, digamos aí da alocação dos móveis no imóvel, a maneira como eles são dispostos, né? Através aí de arquitetos que se debruçam sobre esta situação, sobre aquilo que as pessoas pretendem. Então, o artigo 233, ele diz, olha, a obrigação de dar envolve não só o principal, como envolve também os acessórios, se efetivamente forem acessórios. Se não forem acessórios, né, facilmente detectáveis, então, insere no contrato. Então, fica aqui a sugestão. Caso amanhã ou depois os senhores encontrem dificuldades em saber se uma coisa é acessório ou não, por exemplo, de um imóvel, não se façam de rogados. Coloquem uma cláusula no contrato que fazem parte integrante daquele imóvel, os armários, por exemplo, ou aquilo que compõe os banheiros, por exemplo, ou que os armários que compõem o dormitório, enfim, o closet, qualquer coisa nesse sentido, enfim, fazem uma descrição de efetivamente aquilo que se insere no contrato, sem o menor constrangimento, sem nenhuma preocupação de dizer, puxa, eu não consegui saber se é acessório ou se não é. Ora, se eu tenho dúvida e não sei, né, então eu simplesmente conserto, digamos assim, ou reparo, ou eu ressalvo aquilo que eu não tenho certeza. Coloco tudo no contrato, pronto, resolvido o problema. Agora ninguém vai poder discutir mais. Ou seja, uma parte, digamos, assinou aquele contrato, a outra aqueceu, do lado de lá não há mais discussão possível, né? No que diz respeito ao objeto desse negócio jurídico. Muito bem. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida, né? Ou pendente a condição suspensiva, melhor dizendo, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Bom,
Na verdade, toda coisa objeto de uma relação jurídica obrigacional, até o cumprimento da obrigação, todos os riscos correm por conta do devedor. O devedor tem que manter a coisa íntegra para entregá-la e cumprir a obrigação da forma ajustada. Se porventura a coisa se perder, a coisa se danificar, a coisa perder a sua utilidade e ele tiver participação direta ou indireta nesse resultado, o credor poderá enjeitar a coisa e dar a obrigação por resolvida, a obrigação, digamos, desfeita, e, obviamente, as partes deverão retornar, deverão ser levadas de volta, portanto, de retorno ao estado anterior em que se encontravam antes do negócio ter sido realizado. A chamada devolução ao status quo ante, ou seja, a devolução ao estado anterior em que as partes se encontravam. Né? E se porventura a obrigação resultou descumprida no momento oportuno, porque naquele espaço em que o devedor deveria preservar a coisa, ele não o fez, ele foi negligente, ele foi imperito, ele foi imprudente, ou ele simplesmente, digamos, colaborou para o resultado desastroso, ele responde pelo valor da obrigação, se, obviamente, a obrigação já foi cumprida, né, pelo devedor, né, ou pelo credor. Na verdade, a parte do credor está cumprida, então o devedor responderá pelo equivalente de moeda mais perdas e danos, ou seja, mais os prejuízos que ele ocasionou em não ser diligente suficiente para manter a coisa íntegra até que efetivamente ele possa o momento próprio para cumprir a obrigação, né? Muito bem. Agora, se porventura a coisa resultar deteriorada, sem que o devedor tenha participação, tenha culpa, né, neste resultado, então a obrigação será resolvida, né, e se tiver que devolver algo, ele devolve, mas não será responsabilizado por perdas e danos. Vou encerrar a nossa conversa de hoje com uma ressalva muito interessante. Os senhores tiveram a oportunidade, no primeiro ano do curso dos senhores, estudar, né, o artigo 186, 187, 188 e seus incisos da Lei Civil, lá na parte geral, né, quando a Lei Civil estabelece os critérios para que nós consigamos detectar um ilícito civil, né, ou algo que seja praticado contrário ao direito. Diz o artigo 186, aquele que por ação ou omissão, né, causar prejuízo a outrem, pratica um ilícito civil. O artigo 187 diz que, apesar de exercitar, né, alguém o seu direito, se ele extrapolar no exercício desse direito, ele também comete um ilícito. E todas as vezes que alguém, com fundamento no 186 e 187, não é, ele produz, ou ele causa um delito, ou ele causa um ilícito, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, ele é obrigado a reparar esse prejuízo, né? Então, nós temos, neste particular, nós temos a questão da culpa. E no artigo 188 e seus incisos, nós temos as excludentes da culpabilidade no que diz respeito à prática do delito. E todos nós aprendemos, no primeiro momento, de maneira direta,
que o caso fortuito e a força maior são excludentes, né, da culpa, assim como a legítima defesa, assim como a danificação de coisaria para afastar ou evitar um risco iminente, e inclusive no que diz respeito a pessoas. Então, que essas ocorrências, caso elas se materializem, elas são excludentes da responsabilidade civil, porque elas retiram a culpa do agente, não é? Então, todas as vezes que alguém quer se livrar da culpa, ele alega que é um caso fortuito ou que é uma força maior. Como se caso fortuito e força maior fosse uma simples expressão, né, que não tivesse significado, que não tivesse fundamento, né? Então, o que é um caso fortuito? É algo que você não consegue prever. São acontecimentos naturais que você não tem como prever. Ninguém consegue prever, por exemplo, que sobre uma determinada coisa, sobre um determinado animal, vá, digamos, cair um raio. É possível, né, digamos, ter o pressentimento de que possa haver uma descarga elétrica, mas com certeza se vai haver efetivamente onde ela vai, digamos, cair, ninguém consegue fazer essa previsão, né? Então é um caso absolutamente fortuito, né? Uma enchente, por exemplo, nós conseguimos detectar que a água está subindo, que está vindo, que está aumentando o nível, mas nós não temos mecanismos, por exemplo, para evitar que isso aconteça. Nós vamos fazer o quê? Vai ter uma super bomba para jogar água para onde, né? Então, digamos, é uma força maior, porque é um fato natural, é previsível, mas eu não consigo ter forças suficientes, melhor dizendo, para, digamos, evitar o resultado. Então, essas duas situações, quando efetivamente tem essa característica, excluem a culpa, né? Só que é preciso tomar cuidado com a caracterização desses dois fenômenos enquanto excludentes da culpa, né? Porque nem sempre, quando eles ocorrem, né, afasta definitivamente a culpa, né? Então, digamos, vamos dar um exemplo. O sujeito o A vendeu para o B um animal, vendeu um cavalo, por exemplo. E ele assumiu a obrigação, obviamente, de entregar esse cavalo numa determinada data. E no dia anterior à data fatídica, para cumprir a obrigação, ele foi lá e disse: não, esse cavalo é um tanto quanto arredio, de manhã está frio, vai estar no inverno, e eu não vou ter que ir até lá o pasto buscar o cavalo. Vou fazer o seguinte: eu vou aproveitar e vou pegá-lo agora que o sol ainda está... aproveitando enquanto ainda está o calor do sol está aí presente, vou pegar o cavalo, apanho o cavalo, coloca um cabresto nele, coloca uma corda, diz: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixá-lo amarrado aqui no pé dessa árvore, né, nesse eucalipto aqui, porque amanhã ele com essa corda aqui, ele consegue pastar, ou, digamos, comer aí as gramíneas ao redor, e qualquer coisa ele se protege debaixo da árvore, e amanhã de manhã eu acordo cedinho, pego o cavalo e levo lá para o credor, entrego o cavalo, está tudo certo. À noite arma uma tempestade daquelas, e o sujeito acorda assim, diz: não, eu puxo o cavalo para debaixo da árvore lá, mas não vai acontecer nada, vamos torcer que vai dar tudo certo. Quando ele acorda de manhã, o cavalo está fulminado, caiu um raio na árvore, e a árvore, que obviamente atingiu o animal que estava se escondendo ao pé do eucalipto lá, né, no tronco do eucalipto, por exemplo. Aí ele vai lá no credor e diz: não, olha, infelizmente o raio atingiu o cavalo que eu vendi, tá certo ou não? E então, lamentavelmente, eu não tenho como entregar o cavalo para você. O cavalo está morto. Se você quiser ele morto, está lá. Mas eu não produzo raio, eu não invoco raio, né? Enfim, eu não tenho nada a ver com essa história. Então, lamentavelmente,
esse é um caso fortuito, né? Eu não tenho como prever, então é força da natureza, então você vai discutir lá com São Pedro, enfim, vai discutir com o Santos, porque não tem como cumprir a obrigação. Certo? Não, errado. Esse não é um caso fortuito. Diriam os senhores, é claro que é, o raio é um caso fortuito. Sim, em regra, o raio é um caso fortuito. Mas o caso fortuito que produz resultado em relação ao animal que deveria estar num lugar, está em outro, não ilide a culpa, não exclui a culpa. Onde é que o cavalo deveria estar? No estábulo. Se ele tivesse no estábulo, recolhido no lugar próprio, e tivesse ali caído um raio e tivesse matado o animal, aí seria um caso fortuito. Mas onde ele estava não era onde ele deveria estar. Portanto, houve ali uma culpa de forma direta do devedor que permitiu que o objeto devido perecesse com participação indireta dele, porque ele foi negligente, ele foi imprudente em deixar o animal, né, debaixo de uma árvore que sabidamente, notoriamente, não precisa fazer prova, é atrativo, não fatal, mas é atrativo de descarga elétrica em razão da sua conformação de raiz, né? O eucalipto é uma árvore que tem a raiz pendular, ou seja, em direção ao centro da Terra. Portanto, ela atrai com muita intensidade as descargas, a descarga elétrica, melhor dizendo, como se um para-raio fosse, só que natural, representado por uma árvore, né? Muito bem, na próxima aula nós continuamos, portanto, do artigo 235 para diante. Fica aqui a ilustre representante dos senhores encarregada de me lembrar em que artigo parei, porque eu não consigo ter controle sobre isso, nunca tive nesses 30 e tantos anos de magistério, e eu sempre venho com uma pergunta que me parece sacramental, né? O senhor se lembra onde eu parei? Porque eu vou continuar de onde eu parei para adiante. Então, vamos aqui creditar esta obrigação natural à representante de todos os senhores, que me faça a gentileza de me recordar a partir de que artigo nós deveremos seguir a nossa conversa, nosso estudo a respeito, então, desta matéria do direito das obrigações. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Espero que com o microfone sempre aberto e que a plataforma não nos traia fechando aí o microfonezinho. Muito boa noite, muito obrigado e até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, até a semana que vem, então. Até.